21 horas. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Agora, na Rádio Ifá Brasil, começa o programa Equilíbrio, com o Babalaô Ifá Daió Eleibuban e o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila. Rádio Ifá Brasil, você se conectando aos ancestrais. Rádio Ifá Brasil, primeira rádio web Ifá no Brasil, 21 horas 3 minutos, horário de Brasília. Para vocês, acho que vai chegar a 21 horas 4 minutos. Esse é o programa Equilíbrio. Faltamos aí semana passada. E estamos aqui, sou eu e Fadaió, junto com o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila. Hoje, programa aí o Ontum-Monsi, falando de Adiogun, né? Mais uma vez, um dos primeiros programas, primeiros temas que aconteceu nesse programa, né? E para pedido de ouvintes, nós estamos aqui resgatando esse nosso tema. E chamar os ouvintes para participar no facebook.com/radiofabrasil ou facebook.com/radiofabrasil.oficial, você tendo suas dúvidas aí, ok? Nós temos também aqui o Skype Rádio Ifá Espaço Brasil, quem quiser participar ao vivo. E quando participar ao vivo, eu sempre peço para a pessoa dar uma pause lá dentro da rádio, né, para não sair a interferência aqui. Nós estamos também aqui no WhatsApp da Rádio Ifá Brasil. O DDD é 012 99236 6837, 012 99236 6837. Os ouvintes podem participar aqui e mandar mensagem de voz. E pedir também aos ouvintes, mais uma vez, nós estamos fazendo aqui uma campanha, uma enquete dentro da radiofabrasil.com.br, que é o nosso site, né? Estou perguntando qual é a sua religião. Se você segue a aborígene Yorubá, se você segue o candomblé, se você segue a Umbanda, se você segue espírita, ou se você mistura as religiões. Eu olhando aqui no site, tem 75 votos, sendo que 44 são candomblecistas, 20 aborígene Yorubá, 7 mistura religiões e 4 Umbanda. A gente sempre pede, né? Eu peço para as pessoas poderem responder com sinceridade, né? Não brincar aqui na nossa formação. Nossa fanpage da rádio está chegando a 1.100 pessoas. Então o pessoal vai curtindo aí, vai compartilhando, que é melhor para nós. Obrigado aqui ao Fabamilá, que está ao vivo. Falou Boroboê. Boató. O Babalaô Ifá Jemi já respondeu aqui. E a Diogun hoje é bem interessante. Nós não vamos poder falar explicitamente o início, porque é um pouco pesado. Eu e o Babalaô Ifá Jemi chegamos à conclusão que isso é mais pesado. E quem quiser entender mais, tem que participar dos tempos, né, Babalaô Ifá Jemi? Com certeza. Tem que participar. A gente não tem como falar tudo ao vivo, sendo que é uma informação que dá a pessoa chegar ao equilíbrio, né? Mas tem que participar, né, dos templos, né? Eu tenho o meu aqui, o Babalaô Ifá Jemi tem lá no Riacho, né? Riacho Grande. Riacho Grande. E que mais? Aqui tem uma ajuda da publicidade da aquabombas.com, a venda, instalação e manutenção. O pessoal que gosta de aquecedor solar, uma banheirinha bem quentinha, falar lá com Ulisses, né? Ou Denise, tem o telefone aqui 123937-8907. Tem um banner aqui, né? Ou você entra no site aquabombas.com. Vocês vão gostar bastante lá do trabalho. Babalaô Ifá Jemi, o que o senhor tem para nos trazer e resgatar, né, esses nossos estudos? Esqueci aqui do novo ouvinte. Poxa, eu sou mal educado, viu? Marcos Dupin, do Rio de Janeiro, muito obrigado. Ele falou a primeira vez que está aqui. Marcos Dupin, obrigado. Meus respeitos a todos, a Boroboê, Babalaô Ifá Jemi, obrigado mais uma vez. A Boató,
Calé, a todos os ouvintes da Rádio Fá Brasil. Estamos aqui hoje com muita tranquilidade em estar junto com vocês e que vocês possam participar, possam se integrar dentro dos temas previstos para hoje. Gostaria de fazer uma recapitulação a respeito da migração que existe da cultura ocidental para a cultura iorubá. Sim. Vamos pegar esse ponto de partida em saber que essa adaptação, dessa migração, vai fazer com que vai existir umas mudanças de conceitos, mesmo sociais, mesmo religiosos, mesmo familiares, conceitos que vai levar ao conhecimento do que for fornecido para você na cultura iorubá, dentro de Ifá. A migração traz para dentro do ser humano uma adaptação radical dentro dele mesmo, dentro de si próprio, onde muitas coisas ele não vai aceitar na cultura iorubá. Ele não aceitando situações na cultura iorubá e não sendo iniciado é um fator. Quando ele passa a ser iniciado, já é outro fator que vai se interagir com a responsabilidade. A responsabilidade em ser iniciado não está só na mão do sacerdote que te inicia. O iniciado, ele assumirá, dentro da cultura iorubá, compromissos que na vida social dele, na vida trabalhista dele, ele ainda se adaptou a esses conceitos em ter que ter a relação com o povo, com a sociedade, dentro de outros conceitos que ele é individualista, né? Porque o setor individualista faz com que o ser humano ele se desintegra de uma realidade. E ele, sendo muito individualista, faz com que ele quebra o ZO dele, porque ele só pensa nele. A partir do momento que o ser humano só pensar em si, ele não terá força suficiente para caminhar dentro de uma cultura ou de uma religião. Egocentrismo. Pode falar. Não, desculpa, é o egocentrismo, né? Exatamente. O egocentrismo faz com que você não participe nem divida nada e também não se abstenha de nada. Você faz realmente tudo o que você quer, da maneira como você quer, vai à luta, custe o que custar, para você conseguir alguma coisa. Tem pessoas que pensam em conseguir determinados fatores na vida, mesmo prejudicando outras pessoas, mesmo prejudicando todos aqueles que religiosamente o cercam. E isso faz com que se desintegra determinados valores espirituais de si próprio. Porque se você for analisar, existe dentro de todo o contexto do mundo, desde o Orum aqui no Aê, forças contrárias. E a força contrária é aquilo que vai desencadear o maior desenvolvimento das forças positivas, que vem sempre em socorro do ser humano. Vamos começar pelo Orum. Já falamos um pouco da migração, agora vamos começar a falar no Orum a existência de Elenini. Porque Elenini realmente ele é a situação contrária de tudo que acontece. Mesmo quando tudo começou, todo o sistema que o Lodumare implantou, Elenini foi contra. E depois houve uma modificação e que passou a ser de fatores reagente. Então vamos falar do fator agente e reagente. Elenini, ele é a situação contrária do homem. Tudo que tiver que dar certo para você, Elenini vai aplicar uma força, até parece que negativa, vamos usar esse termo negativo, para dar errado. Por quê? É através dessa força que o ser humano vai ter que lutar muito mais para o seu próprio desenvolvimento. Então você vê só, é um mal que vem para bem. Olhando em vários prismas, que você vai achar que essa força, agindo no ser humano, o ser humano vai se sentir agredido naturalmente, sem saber a origem dessa agressão, das coisas. Um dos valores que dá errado, né? Sim. Um dos valores que dá errado,
que haverão outros mais para frente no programa, nós vamos falar. E que ele vai lutar, ele vai reagir contra. Ele sendo religioso, o que é que acontece? Ele vai consultar o sacerdote, já estando aqui no AIE, certo? Ele vai consultar o sacerdote e que vai ser detectado qual é o problema, qual é a origem espiritual de que ele está passando. E haverá ebós que poderá acalmar essa situação contrária da vida dele, que tudo dá ao contrário. Um outro fator que desencadeia, já para os iniciados, fora os não iniciados, que também tem os seus tabu natural. O que é o seu GO natural? É tudo aquilo que está composto dentro da sua cabaça da existência, o que você pode e o que você não pode fazer. Mas enquanto ele ainda não tem o conhecimento, ele está assim excluso do conhecimento, qual é o seu GO, que ainda não foi revelado, porque ele não foi iniciado, o seu sacerdote não indicou a ele qual que é o seu GO, ele vai fazer mais uma ação mais maneira contra si própria, quando ele quebrar algum tabu. Agora, quando ele for iniciado, o que é que acontece? Tudo o que se passa em ação e reação, positiva ou negativa do ser humano, quebra de tabu, tudo aquilo que ele não cumpre, que é do conhecimento, vai desencadear uma força. E essa força chama-se Ajogum. São forças negativas que faz com que tudo tenha que cumprir. Mas só que aí já é a força. Vai ser cumprido a força. Vai ser reparado um valor que você possa acordar dentro de toda essa situação. Como eu já falei no começo do programa, a força negativa, quando desencadeia ou por Elenini ou por Ajogum, o que é que acontece? Vai também desencadear uma força que vem a favor do ser humano, que são as divindades positivas. São forças positivas que vêm a seu favor através da aplicação do ebó, na invocação por intermédio de ebó, pelo seu sacerdote. E isso vai fazer com que você ganhe um grau de alinhamento ou mesmo um grau de confiança para que você possa se regenerar de algum fator que você não esteja cumprindo. Esse Ajogum precisa tomar muito cuidado, porque existem Ajoguns que são mais brandos, são mais maneiros, e tem outros que são mais agressivos, são mais degenerativos, degenera e desintegra a ponto de desintegrar a massa humana. Isso precisa tomar cuidado no desencadear, porque na sua falha de quebra de o que acontece? Você nunca é conhecedor, nem o próprio sacerdote é conhecedor de qual Ajogum vai desencadear. O próprio sacerdote, o próprio Babalaô, só vai saber qual é o Ajogum depois que desencadeou. Antes de desencadear, ele não sabe. Se você fizer isso, vai desencadear tal Ajogum. Ele não sabe disso. Sim. Ele só vai saber depois que desencadeou. Eu posso falar? Pode desencadear um outro fator perigoso. Pode falar mesmo. Eu posso falar uma coisa rapidinho, até que você completa. Fica à vontade. Tem o Odum Ogundaka, que fala de um verso. Se é Ogundaka. Agora eu tô confuso aqui agora, meu Deus do céu. Mas vem, tá gravado, depois o pessoal vai ver. Eu vou lembrar. Que fala a respeito de energias, vamos dizer assim, Isso. que vem do Orum, que nem o Ifá sabe explicar. Eu acho que é algum Dakar, tenho quase certeza. Que a pessoa procura Ifá e para fazer o ebó e tudo mais. Ela fala, poxa, não está acontecendo nada, está tendo problema demais na minha vida. E aí sai algum Dakar, com certeza que é algum Dakar. Depois eu posso arrumar, depois digitando aqui. E aí o Ifá explica que essa energia que está obstruindo a passagem da vida da pessoa vem do espaço do Orum, que nem o Ifá sabe explicar. Para as pessoas terem ideia de como o celeste, né, vamos dizer assim, é tão grande, tem um grande espaço lá, né? Tipo, tem vários Orum, tem gente que acredita que são 9, tem gente que acredita que são 2,
Tem gente que acredita que são 3, tem gente que acredita que são uns 200. Bom, vai de cada um. Né? Cada um estudo. A gente está em cabeça aberta para estudar tudo, né? Então tem isso também. E isso o Ifá nem dá nome. Ele não fala que é de Ogum. Ele fala o seguinte: já que eu não sei de onde que está vindo, vamos usar 2 galinhas brancas, 2 pombos brancos, pano branco, 2 frangos brancos, tudo branco. Os ingredientes aí bota tudo branco. Que o branco vai atrapalhar a alimentação energética, para não falar em Yorubá, vai atrapalhar a força vital da pessoa, né? É isso que eu queria dizer, para poder deixar o pessoal mais ou menos ciente de... às vezes nem sempre é de Ogum, tem além do Ogum, né? Exatamente, mas é nesse fator que eu falei que mais adiante a gente falaria, poderia complementar o que você está falando, né? Você entrou com o elemento Funfun, o elemento branco, que é o único que cobre o elemento Pupá e o Dudu. Certo? Desculpa eu ter adiantado, tá, meu senhor? Não, tudo bem. Não, tá tudo bem, mas fica a gente nem treina, a gente não treina, né? O pessoal tem que saber, a gente não treina. A gente fala assim, o assunto é esse, vamos lá. Então. Assim. Então, mas só complementando um pouquinho. Sim. Entre todos os perigos, né, dos Ajogum, o que existe ainda são os Ajogum que não vieram para a Terra. Isso. Porque exatamente é da união de Arum com Iku, que ainda tem uns Ajogum presos no Orum, que ainda não vieram para a Terra, e que ele é desencadeado de acordo com a necessidade de se fazer o equilíbrio e reparação da humanidade dentro do Aê. Quer dizer, se a coisa começar a ficar muito avançada em situações negativas de um para com o outro, vai surgir, como, por exemplo, outros tipos de doença não conhecida, que ainda estavam presas no Orum. Entendeu? Então, o próprio Babalaô, ele não conhece essa força que ainda não desencadeou do para cá. E quando desencadeia, em alguns casos assim, assim chegado assim, um aqui, outro ali, ele não sabe mais ou menos como é que é essa reação. Que é os Ajogum que estão presos no Orum. E eles são mais perigosos do que todos esses presentes. Até aí, ainda dá para especificar assim, primeiramente, nesse programa. Né? Indo mais para frente, a gente poderá, mais tarde, falar de outros assuntos referente a isso. Porque um outro elemento que cobre muito é a água, o Omi. Exatamente. Você pode ver que o Omi, que nem você fala Bomi pa Ejó, Bomi pa Epê, Bomi pa Arum, quer dizer, a água, ele é o veículo que transmite, ele é o veículo de transmissão entre a terra e o céu. Tudo que você libar com água, você está invocando força positiva. Isso é um valor que já está até saindo um pouco do assunto que nós estamos falando, mas que os nossos ouvintes têm que ficar um pouco informados do que é a realidade. Porque a gente vai pulando situações, entendeu? E eles não vão entendendo muito bem a realidade do que nós pretendemos passar. Sim, não. Então é ruim. É ruim para você, é ruim para mim, é ruim para nossas famílias, mas algumas coisas a gente tem que falar, né? Sim, Quais são os elementos que cobrem as coisas negativas? E esses elementos, eles vão sempre ser usados. São usados lá, que você viu pessoalmente, que eu vi, são usados no Brasil, que você vê e eu vejo, e isso daí são coisas que não mudam, porque pode mudar muitos assim, conceitos, mas não muda os conceitos. Você está entendendo? É daquilo da realidade que você pode modificar um rito em alguma situação, mas os elementos dele em si serão todos usados na hora certinha. Né? E isso faz com que o ser humano tenha dentro dele a consideração pelo seio familiar dele, material, pelo seio familiar dele, espiritual, e que faz com que realmente ele seja uma força integrada no Orum e no Aê. Deixa eu cortar o senhor rapidinho, só para avisar aqui. Cortar o senhor rapidinho, desculpa de novo. O pessoal, não vai usando água agora de agora em diante não, tá? Pra tudo não, tá?
Não vai usando água, não, entendeu? A gente não tá ensinando isso. Não tá ensinando Pra que nada. todo mundo entenda. Nós estamos falando dos elementos positivos. Sim. Não estamos falando como usa. É. Tá entendendo? Porque Não, agora eu vou usar água de agora em diante. Pra tudo. usa em primeiro lugar para beber, né? Bastante, faz bem. Tá entendendo? Mas brincar um pouco, nós estamos falando de coisa séria, Sim. e que você veja que tudo aquilo que está prescrito dentro de você, você será na realidade. Não adianta você sorrir na frente do ser humano e por trás você ser uma outra pessoa totalmente diferente daquilo que você demonstrou. Isso. Porque se você tiver dentro de si próprio, é que eu sempre falo, dentro de si próprio, é você, dentro de si próprio é a sua realidade, dentro de si próprio é o seu encontro com o seu próprio eu, dentro de si próprio mora o cristalino. O cristalino é a força que liga você com o Orum, você com o Ifá, você com o Exu, você com as divindades e você com os seus ancestrais. Porque Sim. todo ser humano tem os seus dois pés apoiados nos ombros dos seus ancestrais para poder andar aqui na Terra. É o que eu falaria pro Gunjobi, né? É o Id. É o Id. Se a pessoa não... Nossa, como é que eu faço para chegar a isso, Babalô e Fadjemi? Agora eu pergunto pro senhor, como é que ensinaria o ouvinte? Tem ouvinte aqui da Espanha, muito obrigado, tá escutando, deve ser a Iaiá, né? Muito obrigado. Como é que ensinaria essas pessoas a chegar a esse ponto de entender? É difícil, né, a gente olhar para nós, né? Ou falar pro ser humano, olhe no espelho, ou olhe o que está à sua volta. É difícil, né? Se feche no quarto e não deixa ninguém entrar no quarto e tenta pensar um pouquinho na vida. Mas é uma situação muito forte, porque quando o ser humano ele tiver condição de saber de si próprio, né, ele conhecerá a sua realidade, né? Isso. Entendeu? Então tem algumas outras coisas, né, que às vezes, né, eu falo alguma coisa, né, assim, meio que online e tal, né, que é muito simples, olha só. Quando a chave do conhecimento conseguir abrir a porta do entendimento, o ser humano aprenderá a refletir e achar primeiramente o caminho do sucesso interior, para depois conseguir brilhar no mundo exterior, junto aos seus semelhantes, sem que nada possa ofuscar a sua luz. Sim. Isso é muito importante na vida do ser humano. É muito importante porque se ele começar a ter o seu alinhamento próprio, se ele começar a ter a sua própria razão de viver, no bom senso, na boa integridade de ter o valor da sua família material, da sua família espiritual, ser grato a tudo aquilo que você já conseguiu na vida espiritualmente, ser grato a tudo que lhe foi fornecido pela mão de quem quer que seja, você pode ter certeza que você vai começar a praticar a Runtu-Roshi. Quer dizer, equilíbrio. Equilíbrio. Voltando, 21 horas e 33 minutos. Estamos aqui trabalhando com os Adioguns. E eu sou Ifadael, estou junto com Babalô e Fadjemi Ferromilar. Estamos aqui ao vivo. Estou com a... Minha mãe está ao vivo aqui. Babalô e Fadjemi, minha mãe está aqui, hein? Calé, Aburubaê. Minha mãe tá escutando aqui, o Derek. O pessoal tá gostando. Tô no grupo WhatsApp aqui, né? O pessoal tá gostando. Então tá bom. O Arthur falou obrigado, é muito bom pra mim poder ouvir, instruir e participar. Arthur, é você do Rio de Janeiro também? Essa é a minha pergunta, o Arthur aqui. Nós estamos falando sobre o que chega a energia, né, do Adiogun a nos atrapalhar. Mas primeiro, o Babalô Fadjemi começou uma bela de uma história explicando a origem, né? Pelo menos uma parte da origem, né, Babalô Fadjemi? Uma parte da origem. Do né? que seria a origem natural,
E ainda agora nós vamos falar das origens forçadas por qualquer outra pessoa. Né? Então agora nós vamos entrar nessa parte onde eu vou falar dos problemas que chegam, que não é ósseo. Entendeu como que é? E aí já é ataque, né? O que a gente... Depois... o que a gente deve explicar para a posição de Olodumare, né? Para encerrar o programa, nós vamos falar sobre a posição de Olodumare sobre tudo isso, né? Sim. Okay? O que a gente deve deixar bem claro para as pessoas que esse programa que a gente está fazendo para as pessoas se interessarem mais, porque às vezes os problemas não são dos Adiogun, são nós mesmos que trazemos essas energias. Eles estão sempre atentos, né? Isso. Sobre o desencadeamento do não cumprimento do seu dever. Entendeu? Imagine bem, nós somos os seres humanos, exemplo besta meu, né? O Olodumare vai ficar bravo comigo agora, vai. Mas tudo bem, eu tô me certo com ele. E por que o Olodumare fica bravo comigo? Porque eu tô dando exemplo do Igun, né? Do urubu. O urubu tá lá em cima, observando a gente. Se você procura fazer uma maldade e procura o sangue, e você procura morrer, que você quer morrer, que você está fazendo coisa errada. Então o urubu está observando ali. E você vai cometendo os erros na sua vida. Então o urubu vai tentar te pegar. Esses são os Adiogun. Exatamente, ele vai fazer cumprir a ordem, né? Porque na verdade ele é um cobrador, né? Entendeu? Ele cobra, quer dizer, ele cobra justamente para ajustar uma situação. Entendeu? Então, se você vê, se você está se desalinhando, certo? O que é que acontece? Naturalmente, as forças natural, certo? Que elas são maléficas em si, ela vai agir com a força em você, é como se fosse um acordai, né? Para que você possa acordar e se alinhar. É a chance de acordar. E como também tem Adiogun perigosos, que não dá chance de acordar, porque é onde vai se desintegrar você. Esse que é o fator, né? É o fator Ibi, é onde você vai ser desintegrado. Então é o que vai desencadear a Arum, você vai desencadear Iku, e você vai desintegrar a sua matéria física, e vai partir de volta. Isso aí que é o fator que faz com que tudo que se faz em cima da Terra é vigiado por várias divindades, não é por uma, é por várias divindades. Agora, tem um outro fator que eu falei, que é aquele que é interferido, onde tem a interferência de terceiros, de outras pessoas, que atacam a outra através de Agé, através de Ossô, é onde vai causar danos, às vezes até irreparáveis. Que aí já não é mais uma força natural do seu erro, do desencadeamento do Adiogun, não. É alguém que fez com que fosse acrescentado em você uma força. Esse Ossô sabe como é que mexe com todos esses Adiogun, sabe como é que mexe com todos esses fatores, sabe direcionar e atingir você. Só para complementar... Assim, desculpa, Fadimir, hoje eu vou cortar pra caramba hoje, desculpa. Então, seja à vontade. Essa sociedade que o Babalu Fadimir está falando chama-se Ologun Ika. É onde eles ficam, né, os Yami, né, os Oxô, eles ficam, na verdade, o que eu tenho de conhecimento é que elas são as mães dos Adiogun, né? Elas que procriaram. Exatamente. Todos eles. Então, nada mais, nada menos que elas e eles, os homens, os Oxô, para saber aonde vai mandar, né? Exatamente. Eles estão em todos os lugares. Sabe qual é o caminho que faz chegar, né? Sim. Exatamente, é isso daí. Né? O senhor, por favor, continue agora. Mas isso daí faz com que a intervenção de terceiros seja auxiliada. Porque uma pessoa que está tendo algum problema, ela vai procurar socorro. Isso aí é muito comum. E principalmente se for de ações e reações diferentes. Ela vai procurar socorro. Aí ela vai ver que mas tem que procurar socorro com pessoa idônea, né? Aí o que acontece? O sacerdote vai descobrir que
houve uma interferência. E quando existe a interferência, o sacerdote também sabe qual é o caminho que possa anular ou que possa guerrear. E isso faz com que você tenha a maior confiança, primeiramente, no orixá Ori. Orixá Ori fortificado, Isso. orixá Ori bem cultuado, faz com que a força natural da vida, a força da sua inteligência, a força do seu progresso, aquela divindade que tudo dá para você, seja um grande escudo. Porque o que Ori fala vai acontecer, acontece. O que Ori determina não vai acontecer, não acontece. Ninguém faz nada para você, nem beneficamente, nem maleficamente, se o Ori não deixar. Se o Ori deixar, você será agredido. Se o Ori não deixar, você não será agredido a contento do que a pessoa quis. O que eu digo é a contento, né? Porque o ataque sempre chega. Entendeu? Com certeza. Mas o orixá Ori, ele é a grande força, ele é o grande aliado. É por isso que eu sempre falo, cultue o Ori com respeito, cultue o Ori com dignidade, não esqueça dele, levanta logo cedo, a primeira coisa que vai fazer é louvar o Ori, antes de qualquer outra divindade. Louva o Ori, faz com que o Ori esteja presente, seja lembrado, seja invocado, e que você possa estar junto com ele, sempre em Irê. Pode falar. Tem um pessoal entrando aqui, muito obrigado, estão escutando. Eu queria dar uma cumprimentada, o Fábio está falando, o nosso programa está ficando cada dia melhor. Então, muito obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Foi ele que pediu, né? O Fábio e mais outra pessoa, o Olarim Fátia pediu também. E o que é interessante, acho que vai entrar agora que o Babalo Fadimi tem guardado aí, né? É que Olodumare é quem manda Iku para a Terra. Exatamente. Iku é filho de Olodumare. Exatamente. Então, Olodumare, ele não manda Iku de propósito. Não. Aí volta naquela ideia do dia do julgamento, né, Babalo Fadimi? Exatamente. Você vai falar disso também? Junto com o seu Ori, que é o único divindade que não te abandona, nem para vir para o Aie, nem para voltar para o Orum. Sim. Todos ficarão pelo meio do caminho. Ori irá junto com você para esse julgamento que Babá Ifadaió está falando. E o Olodumare, ele não colocou os Ajogun na Terra para aniquilar os seres humanos, não. Não. Sim, como uma situação de controle, certo? E que faz com que você tenha dentro de si próprio, eu sempre falo essa palavra, si próprio, porque a verdadeira verdade mesmo mora dentro de você. Sim. E isso faz com que esse equilíbrio seja permanente, porque se ele é criador de tudo, ele também é criador de todas as forças, dos 200 da direita e os 201 de esquerda. Sim. Que são as 401 divindades mais faladas, né? Que é mais conhecida, além de falar do Ebelro, né? Que já é um outro fator. Nossa. É um outro lado da história que faz com que tenha-se uma cumplicidade dentro da nossa vida também. Pode falar. É que assim, nós vamos falando e nossa cabeça vai puxando a outra situação, né? Isso. Tudo que está interligado, né? Sim. A gente procura explanar, para não deixar nenhuma ponta de dúvida naquilo que se possa falar, naquilo que se possa divulgar, naquilo que tenha um contexto de educação religiosa. Sim. Porque não adianta nem você, nem eu, nem o teu Arabá, nem o meu, nem o teu Olô, nem o meu, nem o teu Tubanã, nem o meu, vir falar de fundamento de Ifá, de normas, de procedimento, de rito. Isso daí, cada um vai falar dentro da sua família, mas tem que ter, que nem se fala, né, como você mesmo fala, coisas básicas, né, coisas de noção
para que possa entender como é que vai puxar o amanhã, o depois da manhã, uma semana inteira. Sim. Né? Então, se você é como você vai na escola e você vai aprendendo devagarzinho as situações. E a primeira coisa que se aprende em qualquer estabelecimento de ensino, em qualquer situação de ingresso em qualquer religião, antes de mais nada, é o comportamento, certo? E a responsabilidade Sim. de absorver responsabilidade. tudo aquilo que você se predispôs a ir fazer lá. Vou repetir novamente. Quando a chave do conhecimento conseguir abrir a porta do entendimento, o ser humano aprenderá a refletir e achar primeiramente o caminho do sucesso interior, para depois conseguir brilhar no mundo exterior, junto com os seus semelhantes. Aí nada vai conseguir ofuscar a sua luz. O senhor está falando disso e falou de Ori. Acho uma citação interessante quando a gente fala de Kadará, né? Que é naquela parte do karma, né? Sim. E Atumwa, que é reencarnação. Sim. As pessoas precisam entender também que a gente vai um pouquinho mais profundo, mas nem tanto, que o destino Kadará, ele traz sempre essa não sei se é justa essa palavra, involução, não evolui, porque o Kadará, ele vem, volta, mas ele sempre volta do mesmo jeito. Não, então ele não evoluiu, é involução mesmo. Involução. Evolução mesmo, resta dúvida. Então. Ele não evoluiu nada. Ele dobra, cai no chão, levanta igualzinho, né? Quer dizer, ele levanta para fazer os mesmos erros, as mesmas atitudes, nada faz ele se moldar. Então cai naquele velho ditado, né? O mó amola a faca, e a faca desgasta o mó. Exato. E a gente falando sobre o Orum, e falou de Ebé Orum, explicar que quando a gente está no Orum, nós já falamos isso, eu já falo isso no Papo de Aô, já falamos isso no Equilíbrio. Eu sou amigo do Babalô Ifadjemi lá no Orum. Eu encontrei com ele aqui na Terra, então nós temos certeza que nós somos amigos do Orum. E quando nós falamos de Ebé Orum, é uma citação pode ser no outro programa que a gente pode falar, mas nós temos nossos amigos lá no Orum, nós temos a nossa comunidade, e se a gente não traz isso aqui para a Terra, conversando com o Ifá, conversando com o sacerdote de Ifá, ele traduzindo através do oráculo de Ifá o seu verso que diz: olha, você precisa de Ebé Orum para tal coisa, porque senão vai desencadear tal coisa, entendeu? Aí a pessoa vai e não segue os conselhos, aí fica difícil. Mas a gente tem esse traço no Orum. Tem pessoas que falam de Ori, lá no Ori chama de Eledá, tem outros que falam de superior, enfim, cada um dá uma palavra. As pessoas precisam ter noção disso. Tudo que a gente faz aqui, não posso nem tudo, né? Porque tudo é genérico. Quase tudo que nós fazemos aqui, dependendo do nosso destino, se a gente reconhece ou não, acontece no Orum também. As brincadeiras, a comida. Eu falo, tem gente que não acredita. Sexo tem no Orum também. Tem procriação, tem filho. Tem tudo isso. Tem gente que nem se apresenta para o orixá no Orum, porque é aí que eu falo que Ifá não é para todos. Todo mundo pode procurar Ifá, mas nem todos são de Ifá. Porque ninguém conhece. Tem gente que não conhece Ifá no Orum. Por isso que eu falo, tem gente que faz ebó no Orum. Tem gente que não faz ebó no Orum. Tem gente que está aqui na Terra, não tem contato com o Ifá, não tem contato com o Exu, ou com o Urumilá, ou com o Batalá. Entendeu? A pessoa está bem. Tem gente que está bem na Babalô Ifadjemi. Tem gente que está bem. Mas aquela pessoa está bem. Mas aí não importa se a pessoa não está bem. Se você não está bem, é porque você está fazendo alguma coisa de errado aqui. E aí, se é o oráculo de Ifá, se é um pastor, ou se é um padre, aí a pessoa conta. Aí é você que vai descobrir, né, o seu melhor caminho. Então tem muita gente que não sabe disso. E é bom entender isso. Exatamente. Né? E os erros que você comete, não pode culpar orixá, não pode culpar Ifá, tem que culpar você mesmo, porque você que, como o Babalô Ifadjemi fala, desencadeou isso. Exatamente. Desencadear. É o desencadeamento da situação negativa da sua vida. Isso. E aí
você vai fazer com que, antes de mais nada, pagar isso daí, para depois você se levantar. Porque depois que o Ajogun, ele impetrou a força dele em cobrança no seu erro, com certeza você vai ter que pagar, para depois você levantar redimido. Porque se você voltar a errar, ele volta de novo. Sim. Né? Então, Isso aí precisa ser muito bem lembrado. Não é porque você errou, desencadeou um Ajogun, você faz o ebó que o sacerdote mandou, que o teu babalaô mandou, e você faz de novo, que aí desencadeia um outro pior ainda. Um outro Ajogun pior ainda. E aí que a coisa começa a ficar mais difícil, a ponto de desencadear a Ibicu, que é onde você vai ser desintegrado. o que eu estava tentando explicar para uma pessoa aqui, que é até um seguidor, né, espiritual, é o seguinte: a pessoa, a consulta de Ifá que deu para ele deu Arum, certo? Arum. E deu negatividade, a Iomo, né? O Sobo, né? E ele já pegou todas as informações possíveis do porquê está dando negativo a vida dele. O que ele deveria fazer? Não ficar desesperado. Primeira situação. Mas eu tenho que fazer logo, é boca, não sei o quê. Não. Se você já sabe a resposta, você não estava preparado para fazer porque saiu um tal valor, eu entendo, porque a gente tem essa situação de pagar material e tudo mais, todo mundo sabe disso, né? Então, você tem que se esforçar para fazer. Se você entendeu e você acredita, tem fé, ou fé. Eu esqueço às vezes que eu não posso falar de fé, porque às vezes eu não acredito nisso, tá? Essa é a minha visão, tá? Se você tem convicção, a melhor palavra, convicção no Ifá e convicção que você vai conseguir, porque você já tem todas as respostas para passar por esse período ruim, você vai conseguir. Isso eu tenho a menor dúvida. Agora não adianta se esperar. Mas eu tenho que fazer bosta, não vai melhorar. Não. Você vai melhorar sem se fazer ebó, porque você já tem a resposta. O ebó é só consequência. Esse é o primeiro sacrifício. E o Ajogun vai estar ali te esperando, com certeza. Porque... Você vai fazer... Aí o que eu falo para as pessoas. Você fez ebó, mas você não seguiu os conselhos de Ifá, o Ajogun vai voltar. Vai voltar. Você vai trazer o Ajogun de novo. Vai ter que fazer ebó de novo. Ou vai desencadear um outro pior ainda. Pior ainda. Então é que sabe. O Babalaô Ifá sabe. Às vezes não acontece contigo aí, você faz ebó, o Olodumare aceita, só que aí tem que fazer ebó de novo? Tem que fazer de novo. Por Pois quê? é. Aí você vai ver, a pessoa fez a mesma coisa, ou pior ainda, certo? E aí desencadeia um outro Ajogun que vai dar mais trabalho ainda, a ponto, inclusive, de comprometer o sacerdote. Pois é. Porque a pessoa não quer se alinhar, ela está fora de lugar. Porque essa pessoa pensa assim, quando que ela acha que ela sabe tudo, e todas as respostas vem a vida e muda tudo. Uhum. Porque se acha de autoconhecimento, faz o que quer, acha que pode ludibriar. Porque você pode ludibriar até um certo ponto, o ser humano. Mas depois você não ludibria mais, nem o ser humano, que dirá a divindade, né? Exato. Você não vai ludibriar a divindade, não. Porque a divindade vai estar olhando para você em todos os sentidos. Tudo aquilo que acontece é visto primeiramente por Exu. Exu vê tudo o que acontece. Ele é astuto. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E também sabe como é que desencadeia o Ajogun. Porque ele deixa desencadear. Quer dizer, o seu próprio Bara, o seu próprio guardião, também faz com que você apanhe. Para que você possa se alinhar dentro de um contexto sócio, vou repetir a palavra, hein? Político e religioso. Sim. Eu ia responder. Eu responder. Pode falar. Eu não sei se dá para responder online pro Fábio Milá. O senhor viu a pergunta dele aqui? Ele está no Ebel Orum ainda. Ele está no Ebel Orum ainda? Porque chega atrasado para eles lá. Ele está falando, então, dá para sabermos pelo oráculo quem são nossos amigos, filhos e até esposa do Orum. Existe o culto do Ebel Orum, né? Se eles também estão encarnados e estão na nossa vida terrena,
Olha, eu já responderia para ele e para todo ouvinte aqui que é o seguinte: o IFA ajuda a gente a descobrir isso. Então, a pessoa pode chegar calada à minha frente lá e cair um determinado Odum e falar, ele está procurando esposa e filhos. Então, é para fazer ebó e para chamar a pessoa ideal que você escolheu. Para terra, exatamente. Isso. Agora, saber o nome dela, o sobrenome, aí... Mas aí eu vou dizer uma coisa. Não pode esquecer que existe o Ebemerê, isso, o Ebeorum, o Eberududi, entendeu? Faz tudo parte desse contexto, dessa sociedade, né? Abicu também. Além céu, né? Além Orum, né? Além Orum. Porque assim, as pessoas têm que saber o seguinte: a gente está falando de Ebeorum, nós estamos falando dessas comunidades, essas sociedades, e ao qual, se a gente descobre no IFA, qual você fez parte. E se é interessante você cuidar, ou se é interessante afastar o lado ruim. Depende de cada um. Tem gente que não faz parte dessa sociedade e tem gente que faz. Eu já conheço pessoas aqui que não fazem parte e não quero falar mal, tá, pessoal? É que as pessoas são mal, como eu posso dizer, instruídas ou são ruins mesmo. Por quê? A pessoa não tinha Ebeorum, não tinha Bicu e o sacerdote trouxe isso a ela. Fazendo a ebó. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Também tem esse problema também que acontece muito no Brasil. Porque tem muita gente que fala, não é Abicu. Fazem festas de Abicu aí. Eu não concordo, mas beleza. Mas tem gente que traz isso. A pessoa não tem, ele fala, não, você tem sim. Aí traz, né? Essa energia. Aí depois para tirar é complicado, porque tem que fazer o dobro, né? Mas aí precisa ser muito bem apurada antes de qualquer outro segmento. Sim. Entendeu? Não é na primeira vez que se pronuncia que você já vai concretizando tal fator. Isso. Entendeu? Porque ainda vai haver outros ebó, outras situações que vai qualificar isso melhor. Né? Do que ir ingressando a pessoa dentro de todo esse sistema da sociedade do Ebeorum. Precisa tomar muito cuidado, porque é culto individualizado, existe sacerdotes específicos para isso. Eu prefiro que as mulheres cultuam bem isso aí. Com certeza, com certeza. As mulheres, para essa... Por isso que eu falo, é um culto de Ifá, né? É um culto individualizado, é culto individualizado. Para as pessoas poderem entender. O culto não é de Ifá, o culto é de Orixá. O Ifá é um culto. O Batalá é um culto. Ebé é outro culto. O Oxum é outro culto. São todos cultos individualizados que tem que ser respeitado. Isso. Entendeu? Isso aí. Não adianta, mas que nem aqui no Brasil, um axé faz todas as divindades, né? Lá não é, entendeu? E outra... é muito difícil fazer todos. Também, nossa. Mas também o sacerdote ele não faz tudo, não, né? Por exemplo, o senhor fazer tudo aí, impossível. Nem dá. Não dá. É muito estudo, muita energia. Tem que passar para outro e treinar outro. Exatamente. Senão, haja ebó e adiogum, né? Haja ebó e adiogum, porque é complicado a gente bater no peito e falar que pode fazer tudo. Porque a gente não conhece. É muita energia, muito estudo, concentração, né? E se você peca em um lado, vai pecar no outro também. Porque aí fala de Zecadear ou Adiogum. Você tá negativo e você quer cultuar Ifá negativo, o Ifá vai tentar obstruir isso e fala para você precisa de ebó. Aí você não faz ebó, aí você vai cultuar Ebeorum lá, exemplo. Mas você está negativo, você quer usar a medicina não funciona, é porque você está negativo. Então fazer ebó, deixar positivo e funcionar, isso não funciona. E o Exu que o senhor falou é interessantíssimo. A gente conversou aqui em off, mas essa parte não tem problema. Tem verso de Fá que fala que Orumilá não fez ebó e ele queria ter sucesso em outra cidade. Ele não teve porque o Exu falou, você não fez ebó, então você não vai voltar sem dinheiro. Não vai fazer e nada. sem fama. Você não vai fazer nada. Agora, o que precisa qualificar muito bem é o valor Exu, certo? Como o fator principal da vida. Sim. Né? É aquilo que rege junto com o seu ará, junto com o seu corpo. Esse é o valor do Bara,
ele é íntegro com o Olodumare. Uhum. Ele é íntegro com o Ori. Ele é íntegro com o Orixá. Ele é o valor da dinâmica. Ele é a força que propaga a vida. Ou melhor, explicando, ele é a força que conserva a vida. Não é a força que destrói a vida. Ele pode fazer uma represália para você. Ele pode te arrumar uma presepada para você. Mas te aniquilar, não. Entendeu? Porque é por isso que ele é o Olopá do Olodumare aqui na Terra. Sim. Olopá quer dizer polícia. Ele faz o policiamento aqui na Terra. E dos olhos dele, nada escapa. Nada, nada. Ele é fiel. Exu é fiel. Ele é fiel. Ele não trai o filho. Ele não trai o ser humano. Ele não trai o Olodumare. Ele é fiel por princípio. Exu, ele é fiel porque ele é fiel ao Olodumare. Ele não trai o Olodumare e não trai ninguém. Ele pode arrumar situações que vai fazer que ambas as partes sejam beneficiadas.